povo de Deus, da paz do Senhor Jesus, Ezequiel capítulo 40, a visão da nova casa de Iavé. E aconteceu que no início do 25º ano do nosso cativeiro, logo no início do ano do 10º dia do mês, 14 anos depois que Jerusalém foi tomada e destruída, no exato dia 10, a mão de Iavé pairou poderosamente uma vez mais sobre mim. Então me senti transportado em visões divinas à terra de Israel, e Deus me colocou sobre um monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns edifícios que juntos tinham a semelhança de uma cidade. Deus me levou para lá, e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé próximo à entrada e segurava em sua mão uma corda de linho e uma régua, cana de medir. E ele me dirigiu a palavra com as seguintes orientações: ó querido homem mortal, filho do homem, preste atenção, firma teus olhos, inclina os teus ouvidos e guarda em teu coração tudo quanto eu passo a mostrar-te, porquanto foste trazido aqui, a fim de que eu te revele o significado dessas visões. Anunciai, pois, a toda a nação de Israel tudo quanto vires. O portão do lado leste, oriente, leste. O portão do lado oriente e leste. Então vi um grande muro que cercava toda a casa de Israel, o templo. O comprimento da régua de medição da mão do homem era de 6 côvados longos, com um pouco mais de meio metro cada. Em seguida ele mediu o muro, que tinha uma régua, isto é, 3 metros de espessura e 3 de altura em medidas longas de construções da época. Depois ele se dirigiu até o portão que dá para o lado leste, o oriente, subiu aos seus degraus e tomou a medida da soleira da porta, que tinha também uma cana ou vara de extensão. As salas das sentinelas mediam 3 réguas de comprimento e 3 réguas de largura, e o espaço entre elas tinha 2,5 metros. A soleira da porta junto ao pórtico, em frente ao templo, media também uma régua de extensão. Ele também mediu todo o pórtico, e este ficava na direção do templo e tinha 4 metros de extensão, e seus batentes mediam 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para a entrada do templo. A porta para o lado oriental possuía 3 salas de cada lado. As 3 tinham a mesma medida. Os pilares dos dois lados também tinham a mesma medida. A seguir, o homem mediu a largura da porta. A entrada tinha 5 metros e o seu comprimento media 6,5 metros. Defronte de cada sala havia um muro de meio metro de altura, e os nichos eram quadrados, com 3 metros em cada lado. Em seguida, ele mediu a porta desde o teto de uma sala até o teto de outra sala. A largura de uma porta a outra do outro lado era de 25 côvados, isto é, 12,5 metros, da abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto. Também mediu ao longo das faces das paredes salientes por toda a porta interna da entrada e totalizou 30 metros. A medida era até o pórtico que dá para o pátio. A distância da entrada da porta até o extremo do pórtico da porta interior totalizava 50 côvados, isto é, 25 metros. As salas e os pilares, as paredes que se projetavam dentro da entrada eram adornadas por pequenas janelas com parapeito ao redor. Como o pórtico e as janelas pequenas aberturas rodeavam a parte de dentro, e os pilares, as faces das paredes que se projetavam eram enfeitadas com palmeiras de tâmaras. O pátio exterior do templo. Em seguida, aquele homem me conduziu ao pátio do templo, e dali eu observei salas e um pavimento ao redor do pátio. Havia 30 salas naquela área calçada de pedras. Este grande piso era adjacente
As laterais das entradas, a sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. Depois ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que totalizou 50 metros, tanto no lado leste como no lado norte. O portão do lado norte. Ele mediu o portão e a largura do portão que dá para o lado norte e para o pátio externo. Seus compartimentos, 3 salas de cada lado, seus pilares ou paredes salientes e seu pórtico possuíam as mesmas medidas dos compartimentos da primeira entrada. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Suas aberturas, seu pórtico e sua decoração com figuras de palmeiras de tâmaras tinham exatamente as mesmas medidas do portão do lado oriental a leste. O acesso a ela se dava mediante 7 degraus e o seu pórtico ficava no lado oposto a elas. Havia um portão no pátio interior e que dava para o norte, para o portão norte, como também um que dava para o portão do oriente. Ele mediu de um portão até o que ficava oposto e totalizou 50 metros. O portão do lado sul. Em seguida, ele me levou para o lado sul, e eu observei um portão que dava para o sul. O homem mediu seus batentes e seu pórtico, e eles tinham as mesmas medidas dos outros portões. Semelhantemente aos demais, a entrada e o pórtico tinham janelas, pequenas aberturas ao seu redor. Mediam no total 50 côvados, isto é, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a elas. Havia uma decoração com figuras de palmeiras de tâmaras nas faces das paredes que se projetavam em cada lado. De igual modo, havia um portão que dava para o pátio de dentro, voltado para o sul. O homem mediu e a distância até esse segundo portão era de 100 côvados longos, isto é, 50 metros. Os portões para o pátio de dentro. Então o homem me levou ao pátio interno pelo portão sul, e esse portão tinha a mesma medida das demais. As suas salas, os seus pilares, isto é, paredes que se projetavam, e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros, e havia janelas pequenas aberturas ao redor do seu pórtico, medindo 50 metros, isto é, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio de dentro mediam 12 metros e meio de largura e 2 metros e meio de extensão. Seu pórtico era voltado para o pátio e havia figuras de palmeiras de tâmaras enfeitadas com seus batentes e paredes. E para chegar até esse portão era necessário subir 8 degraus. Depois ele me conduziu ao pátio de dentro, voltado para o oriente, o lado leste, e mediu a entrada, e todas as medidas eram iguais às anteriores. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos demais. A entrada e seu pórtico tinham pequenas janelas ao seu redor. Mediam 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o átrio de fora. Figuras de palmeiras de tâmaras decoravam os batentes em cada lado, e para chegar ao pátio subiam-se 8 degraus. Em seguida, aquele homem me levou ao portão norte, que também tinha as mesmas medidas dos portões anteriores. Esse portão também tinha suas salas, seus pilares, paredes que se projetavam, e um grande salão que era seu pórtico, também com pequenas janelas em redor. O comprimento total era de 25 metros e 12 metros e meio de largura. O seu pórtico, o salão, dava para o pátio de fora, e por toda a passagem havia figuras de palmeiras de tâmaras gravadas nos batentes e paredes salientes. Havia uma escada de 8 degraus que conduzia até o pórtico. Os prédios perto do portão norte. No pátio de fora havia um quarto ligado com o portão de dentro. Esse quarto dava para o pórtico, o salão,
que ficava em frente ao pátio, onde eram lavadas as partes dos animais que eram oferecidos em holocaustos, isto é, completamente queimados em sacrifício. No pórtico da entrada havia 2 bacias de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidas. Do lado de fora do pórtico do salão também havia 4 mesas, 2 de cada lado da entrada da porta nobre. Assim havia 4 mesas dentro do salão e 4 fora, ao total 8 mesas, sobre as quais eram abatidos os animais que seriam oferecidos em sacrifício. As 4 mesas em cima das quais se preparavam os animais do holocausto, isto é, que seriam completamente queimados, eram de pedra lavrada, também todas as mesmas medidas, 75 centímetros de comprimento e de largura, e 50 centímetros de altura. Nelas colocavam-se todos os instrumentos necessários para imolar os animais que seriam oferecidos em holocaustos e todos os demais sacrifícios. E havia gancho de 2 pontas com até 1 palmo de comprimento, e estavam presos à parede, em toda a sua extensão. As mesmas destinavam-se à carne das ofertas. Os aposentos dos sacerdotes. Depois da porta inferior ficavam as salas dos cantores, no pátio de entrada que estava ao lado do portão norte, e eles estavam voltados para o sul. Uma ficava do lado do portão do oriente, voltado para o norte. Então ele me explicou: o aposento que dá para o sul é para o sacerdote que trabalha no templo. O aposento que volta para o lado norte é para os sacerdotes responsáveis pela guarda do altar, isto é, os filhos de Zadok, os únicos levitas com permissão para se aproximarem de Yahvé o Senhor, a fim de ministrarem diante dele. Em seguida ele mediu também o pátio, que era quadrado e tinha 50 metros de cada lado, e o altar ficava em frente ao templo, o pátio de dentro do templo. Depois conduziu-me ao pórtico, ao grande salão de entrada do pátio, e mediu os seus batentes. Eles tinham 2,5 metros de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros, e seus pilares, suas paredes salientes, mediam 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros de frente aos fundos. Havia uma escada com 10 degraus que dava acesso a ele, e 3 colunas em cada lado dos batentes. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!